ser furtadas ou desfrutadas para si. Neste nível, como na floresta, não existe manutenção, espírito de conservação, cuidado das coisas. Assim tudo se estraga rapidamente e tem de ser feito de novo, com um novo trabalho, que por sua vez produz outro fruto mal feito, que será de novo abandonado, até que o último resultado estável de tanto esforço será a instabilidade dos resultados de um trabalho contínuo e inútil. Há, porém, um trabalho útil que o ser faz neste plano, mas não é o de receber o fruto do esforço, atingindo como resultado a elevação do nível de vida, o que aquele biótipo não merece. O trabalho útil que o ser executa é outro, é o trabalho do progresso, que a sabedoria da vida exige para todos em todos os níveis. E de fato o ser vai assim aprendendo à sua custa, e com muitos sofrimentos, a superar tal método e sair da inconsciência do primitivo, até aprender a lição que lhe ensina a conduzir-se com mais inteligência e, por conseguinte, com melhores resultados. E quando tais povos não quiserem aprender, a vida deixa que eles caiam dominados por outros que lá entenderam, para que estes, dominando-os, lhes ensinem a lição não aprendida sozinhos. Este caso, que agora observamos, representa o polo inferior do nível humano A3. Na história, na política, na indústria não faltam exemplos de organizações de trabalho baseadas numa ética econômica mais inteligente e adiantada. Ela é tanto mais evoluída, e por isso vantajosa, quanto mais foi eliminado o atrito da luta e o respectivo desperdício de energias, passando da fase do caos à da ordem e colaboração. Isto é que a vida quer atingir e nesta direção que avança a evolução. Esta impulsiona sempre todos os seres a alcançar, relativamente ao seu nível, um resultado útil. E assim que o ser do plano A3, vai se encaminhando para o plano A4. O processo é automático. Ninguém gosta de desvantagens e sofrimentos, e está pronto a evitá-los logo que chegue a compreender onde está o defeito a ser evitado, do qual deriva o dano. Muitos hoje não o percebem, porque está longínquo e escondido atrás da vantagem imediata. Já vimos que a função da dor é a de acordar a inteligência destruindo a ignorância que é a causa do erro, que por sua vez é a causa da dor. Assim na sabedoria da lei, a função da dor é a de destruir a dor. O trabalho útil que pertence ao homem de nível A3 é exatamente o de aprender pelo seu próprio sofrimento a conduzir-se melhor para evitá-lo. Como já referimos, o homem atual encontra-se numa fase de transição, na qual tem de ser feito o trabalho de transformação do biótipo selvagem A2 no superior A4. É assim que o estado orgânico completo de uma ordem mundial ainda não existe, mas só algumas tentativas parciais e instáveis, acima das grandes massas imaturas. Existe, porém, o conceito dessa ordem a atingir, mas, como todas as coisas ainda a serem realizadas no futuro, existe em forma de princípio ideal, que a realidade da vida nos fatos hoje repele, e continuará repelindo até que o homem esteja maduro. Cabe ao seu esforço e sofrimento a tarefa de construir a nova ordem, no qual a vida poderá finalmente ser aceitável por um ser civilizado. No plano A4 a selvagem economia de luta do plano A3 desaparece completamente. Neste nível será eliminado o desperdício de energia motivado pelo atrito entre os elementos componentes, o que significa muito esforço e rendimento mínimo. O homem terá finalmente compreendido a imensa vantagem da colaboração pacífica numa organização de especializados. Isto não é contra as leis da vida, porque satisfaz o seu princípio de utilitarismo e representa um estado que, de fato, já existe e foi alcançado por alguns insetos, como as abelhas e as formigas, que atingiram esse estágio mais adiantado de evolução, em que o trabalho é pacificamente distribuído entre os indivíduos em formas diferentes, constituindo assim um conjunto orgânico de atividades com rendimento máximo. Nenhum desses pequenos seres pensa em explorar o outro, como faria o homem. Se a natureza neste caso chegou a eliminar a perda pelo atrito,
E se depois na sua sábia economia continuou praticando esse método até fixá-lo como instinto numa raça, isto sem dúvida quer dizer que tal comportamento representa uma vantagem e um progresso, porque de outro modo a vida teria abandonado esse caminho e eliminado os seus resultados. Se a humanidade se atrasa em atingir o seu estado orgânico, porque neste caso se trata de uma organicidade muito mais complexa, que requer muito mais inteligência e uma luta proporcionada para construí-las, é porque se torna mais difícil atingi-la. Mas não há dúvida de que a evolução avança para o estado orgânico, que representa a ordem do esse, que é o ponto final da grande caminhada, para o qual todos os seres se estão cada vez mais aproximando. Tudo isto de acordo com um dos princípios fundamentais da lei, o das unidades coletivas, como foi explicado em A Grande Síntese. Na ética do plano A4, a luta e a exploração se tornarão um absurdo inadmissível, que pela ignorância e inconsciência do ser pode existir somente no nível 3. Patrão e dependentes, pelo contato tão prolongado e por sofrerem os duros efeitos do atrito recíproco, aprenderão a eliminá-lo, de inimigos tornando-se colaboradores. Neste nível o primeiro paga o que deve e o segundo recebe o que merece. Assim, quem dá um salário honesto recebe um trabalho bem feito, e quem oferece um trabalho bem feito recebe um salário honesto. Neste regime, explorar o próximo não é prova de inteligência com direito à respectiva recompensa, mas é crime, e os desonestos são banidos da sociedade, que não suporta mais o câncer do roubo que paralisa não tudo. Então a moeda tem valor porque é um meio que tem o poder de adquirir alguma coisa que verdadeiramente valifica, e não é para receber em troca só enganos. As construções realizadas como o método destrutivo do plano A3, são produto de um esforço ao negativo, que não pode acabar senão desmoronando para todos, inclusive em cima da cabeça dos que acreditam ser vencedores. Só as construções realizadas como o método do plano A4 podem ficar em pé, porque são produto de um esforço positivo e não ruídas por dentro pela negatividade do método do plano A3. Este não é problema de moral e virtude, mas é o resultado de um cálculo, pelas leis da vida implícito e automático, no rendimento do esforço. Quem errar esse cálculo tem de pagar as consequências. É lógico que no fundo, nas camadas mais baixas do subconsciente, subsiste o instinto atávico do rapinante egoísta. Mas é lógico também que ele tenha de ficar abandonado, com o poder de defesa dos seus recursos pessoais, sem possuir o poder de defesa maior, que só uma sociedade bem organizada pode oferecer aos seus componentes. Com isto queremos dizer organizada em substância, como tantas rodas que ordenadamente trabalham juntas num relógio, e não organizada só na forma, em aparência, numa complexidade que é perigosa a complicação, porque não sustentada por dentro pela honestidade, de modo que tudo termina por gerar confusão, que é exatamente o que os pescadores de águas turvas mais procuram para prosperar. Se tal método pode representar a vantagem momentânea de alguns indivíduos, os piores, ele é aquele que mais cedo ou mais tarde leva todos para a ruína geral. Vimos os resultados do método de vida do plano A3. Correspondentemente, eis os resultados bem diferentes do método do plano A4 e do seu tipo de ética. 1. O esforço não se desperdiça na luta. O rendimento dele, que no plano A3 é mínimo, neste plano A4 é máximo. Isto corresponde ao que já dissemos, isto é, que o caminho da evolução se torna sempre mais fácil quanto mais o ser subiu, o que quer dizer lutou para isso. 2. Se o método que vigora neste plano A4 é o do trabalho mais, e não o de roubo menos, os resultados desta vez serão opostos aos precedentes, isto é, positivos e estáveis. A economia geral, enquanto baseada numa atividade sadia e produtora, não é destinada a falências, mas à prosperidade. Tudo isto está escrito na própria natureza das leis econômicas, das quais, apesar dos economistas não o levarem em conta,
Faz parte também este fundamental princípio de honestidade. Para tal método automaticamente já se encaminharam os povos mais civilizados e tem de se encaminhar os que se queiram civilizar. 3. Abandonado o método da luta, torna-se possível passar ao outro muito mais vantajoso da colaboração e a fase mais evoluída, a orgânica, o que significa chegar a produzir e construir é sério, porque se pratica um trabalho sério. 4. A economia pode passar do nível primordial de caos, onde há lugar apenas para o lucro de poucos indivíduos exploradores, a uma economia adiantada, de ordem, onde há lugar para o lucro de todos. 5. Sustentado pela força fundamental da honestidade e boa vontade na ordem, o resultado final não pode ser senão uma geral elevação do nível de vida, para todos, e não só em favor de alguns isolados, perseguidos pela inveja e ódio dos desamparados constrangidos a uma luta contínua para defender a sua fortuna. Na ilusão de resistirem para sempre, eles legitimam a sua posição com as leis, a escoram com a força armada, com alianças, e com todas as sagacidades humanas. Não pode, porém, deixar de chegar o dia em que o peso de tal negatividade biológica, antivital para a maioria, que é a que a natureza exige que sobreviva, é grande demais, é o castelo, como aconteceu na Revolução Francesa, desmorona e fica destruído, pelas próprias leis da vida, que são justas e dinâmicas, inimigas de toda a passividade anti-evolucionista. No nível 4 tudo não somente é bem feito, e por isso resiste dura, assim como cada um é um natural conservador do que foi feito, e não um destruidor dele. Isto evita o estrago e a perda do que custou muito trabalho, o que significa desperdício de energia e aumento do esforço necessário para se manter no mesmo nível de vida. Pode significar, porém, pelo fato de que poucos gostam de trabalhar mais, um abaixamento daquele nível para todos, menos para alguns vencedores, reduzidos a viver isolados nos seus ricos castelos, porque fora há só um deserto da fome e a vergonha da miséria. No nível 4 desaparece também o método da recíproca desconfiança, produto do regime de luta, método que pesa sobre todos, porque implica um sistema custoso de controles contínuos de todos contra todos. Nunca acabar o que tal sociedade produz custa um trabalho enorme, feito à força, que é necessário manter em pé com outro trabalho, para cada movimento. Não é determinado positivamente por um espontâneo impulso e vontade de realização, mas às avessas, negativamente, só pelo medo de um dano de que se procura fugir, o que implica a cada passo tudo sei. Escorado por uma pesada organização de controles. O problema atual é de evoluir do nível A3 ao A4. Mas para compreender o novo método é necessário desenvolver a inteligência, o que já sabemos que não pode ser realizado senão pela dor. E, providencialmente, porque o santo objetivo da vida é o de tudo melhorar evoluindo, o método vigente produz bastantes sofrimentos. Para entender é necessário que todos sofram os duros efeitos, sobretudo os que acreditam ao ter vencido. É indispensável um amadurecimento de inteligência geral, seja dos ricos para entender as necessidades dos polares, seja dos pobres, prontos a imitá-los, repetindo, de modo pior, as culpas dos ricos. E de fato o que vemos funcionar a toda hora é a dor, que com a sua pressão constante vai ensinando sem parar, interrompida só para os que se chamam afortunados, por alguns ilusórios momentos. Mas é necessária toda a ignorância do primitivo para não chegar a compreender que a riqueza conquistada com os métodos do nível A3, não pode representar senão um fruto envenenado, que pelas leis da vida tem de acabar envenenando quem o possui, pela lei do retorno à fonte. A tal indivíduo devolvendo, como é justo, os seus próprios enganos, e deste modo reduzindo-se a uma traição. Está na lógica da vida que satisfações não merecidas, ganhas às avessas, não possam gerar senão ilusões e dores. Este também, como já mencionamos,
Não é problema de moral e virtude, mas é um resultado automático da própria estrutura das leis da vida que os atrasados não compreendem. Praticar o método do nível A3 de explorar o próximo não é prova de inteligência, mas de ignorância. Representa para quem o pratica não o caminho da vitória, mas da ruína. E quando tal método é usado pela classe dirigente, muitos são levados a imitá-lo e ele pode trazer a ruína a uma nação inteira. Mas, que pode fazer a sabedoria da vida se o homem tem de permanecer livre, e na sua forma mental não existe outra maneira senão a do seu próprio dano? A única forma possível de o ensinar, quando se trata de povos primitivos. Há de um lado a necessidade absoluta que a evolução se efetive, porque ela é o único meio de salvação. Mas do outro lado há o ser que, na sua inconsciência, se rebela a essa sua salvação, que assim, para que ele não se perca, tem de ser realizada a forca. Então não há outro meio para atingir essa finalidade, senão a dor. Como é lógico, é o que a vida de fato está praticando. Seria loucura pensarmos poder intervir no amadurecimento de fenômenos de tanta envergadura, contra resistências tão poderosas. Então a última palavra resolutiva pertence ao Zohag da dor, pois ela representa o mais enérgico e abençoado propulsor do fenômeno de evolução. Observemos agora qual é, conforme as diferentes éticas dos planos A2, A3 e A4, a correspondente maneira de encarar o problema religioso. Ele também corresponde a uma necessidade fundamental do ser que há de ele se dirigir na sua conduta, orientando-se de qualquer maneira no oceano do desconhecido e procurando ver no mistério que o cerca de todos os lados. É lógico que o ser em cada plano de vida faça isto de uma maneira diferente, proporcionadamente ao nível de evolução atingida. No plano A2 a fera não conhece religião nem regra moral. Nesse nível tais problemas ainda não existem. Vigor ética da força, a conduta é dirigida pelos instintos, sabedoria elementar, fruto das lutas passadas, pelas quais sobreviveu só quem aprendeu a vencer. Nesse nível tudo é lícito, numa liberdade sem limites, que permite a cada um fazer seja o que for contra o outro, que por sua vez pode fazer seja o que for contra terceiro, numa luta contínua de todos contra todos. No plano A3 o problema complica-se, porque aparecem novos elementos. Pelo fato de que o nível A3, como já vimos, representa uma fase de transição entre o nível A2 e o nível A4, nele se encontram ainda vigorando, no fundo, os princípios do plano A2 em luta com os do plano A4, que flutuam na superfície e quereriam destruir os outros para se lhes substituírem. A luta do nível A2 se juntou outra luta, em forma diferente, entre a luz e as trevas. A luz que desce dos planos superiores com a revelação, ditando normas de conduta, no terreno ético representa o bem, impulso positivo que deriva do S. As trevas que sobem dos planos inferiores com os instintos da fera, que ditam outras normas de conduta, no terreno ético representam o mal, impulso negativo que deriva do AS. O ser ainda é ignorante, mas acordou um desejo de saber, antes desconhecido, o que quer dizer desejo de ser iluminado. Começam assim a aparecer no caos da liberdade absoluta os primeiros elementos de uma norma diretriz. Eis as leis religiosas e civis. Desponta, assim, no mundo o conceito, antes desconhecido, de lei, qual regra de vida, em que se manifesta a primeira concretização do princípio da ordem que pertence ao plano A4, e que assim começa a descer à terra. É neste sentido que os homens puderam afirmar que essas leis superiores tinham origem divina, enquanto desciam do alto, ou seja de planos de vida mais próximos do esse mas de onde descem elas. No mundo da fera, plano inferior ao seu, elas são recebidas, na prática, como um absurdo. Explica-se assim a contínua contradição que de fato se encontra entre os ideais e a realidade da vida, entre os bonitos princípios teóricos e a péssima conduta humana, entre o que nas religiões é pregado e o que nos fatos é praticado.
Quando a luz tem de penetrar nas trevas, não pode deixar de ficar de qualquer maneira torcida. Como pode o princípio da justiça do plano A4, quando desce no plano A3, não se chocar com o princípio da força vigorante nesse nível? E como pode deixar de se adaptar aos instintos da fera, aceitando seus métodos de força, sem a qual a fera não presta ouvidos, não toma conhecimento, porque a força é o único argumento que ela entende? Se o anjo não se torna fera, não pode sobreviver na terra. Ele só pode sacrificar-se como mártir e com a morte libertar-se fugindo para o seu mundo. Eis como vemos na Terra aparecer um produto que parece híbrido, enquanto é uma mistura de céu e inferno, de espírito e matéria. E por isso que temos leis que teoricamente sustentam princípios de justiça e bondade, de uma ordem superior que somente pode ser o resultado da compreensão e colaboração. Temos leis que tudo isso sustentam e, ao mesmo tempo, estão armadas de sua sanção punitiva, seguindo o método da força que representa a negação da justiça e da bondade, o princípio da desordem. Se o esforço do céu que desce à terra é de endireitar o que aqui se encontra, o contínuo esforço do mundo, A3, é o de emburcar tudo o que desce do céu, A4, que assim, pregado de maneira correta, acaba sendo praticado às avessas, gerando na realidade um estado de luta e contradição, que só deste modo se explica. De tudo isto vemos assim aparecer resultados estranhos porque a lógica do mundo tem de obedecer ao mesmo tempo a dois princípios opostos, o do nível A4, e do nível A2. E assim que vemos o direito do mais forte tornar-se justiça e esta ter valor porque apoiada na força. Todos sabem que a lei sem a força é vã, mas ninguém se pergunta por quê. Aparece, então, a lei armada de cadeias, e a bondade do evangelho armada de inferno. Isto se poderia justificar a reação da lei, como já vimos. Mas a lei só reage quando o ser comete erros, e tanto mais o ser os comete, o que sempre se verifica, quanto mais é ignorante situado nos planos inferiores da vida. Então a reação punitiva é qualidade que pertence sobretudo a esses planos, e o porquê das leis penais, civis e religiosas da terra não podem dispensar o uso de tais métodos reativos, prova a inferioridade deste mundo, nos níveis superiores, e tanto mais quanto eles são superiores e o ser se eleva até eles, a reação da lei diminui, porque com o desenvolvimento da consciência e com o conhecimento diminuem os erros, que representam a causa da reação, até que no S acabem os erros e a respectiva reação da lei, extinguindo-se a dor, elementos esses que no fim da grande caminhada da evolução têm de desaparecer ao atingir o S, porque eles foram fruto da queda e por isso se encontram só no S, ou até que resíduos dele, revolta, fiquem no ser ainda não completamente purificado. É deste modo que se explica como no terreno religioso se encontra a mais estranha associação entre nobres ideais e desabafo de instintos, de sublimes intuições de superconsciente com retornos de animalidade surgindo do subconsciente, da sabedoria com a ignorância, do amor com a vingança, da perfeita justiça e bondade, qualidades de Deus, com o constrangimento à força, qualidade da fera. Mas a natureza do homem se encontra nessa fase de transição, inevitável contraste entre os elementos opostos que nela se encontram. É natural que na parte superior do ser funcione a parte mais nobre, e que ao mesmo tempo na parte inferior continue funcionando a pior. Explica-se assim a presença da continuação subterrânea dos impulsos mais baixos, disfarçados na roupagem dos mais altos princípios, que pode então tornar-se religião na Terra. Ai de quem ousa desvelar a realidade que está atrás das aparências. É escândalo dizer que o homem faz o contrário do que prega, exigindo dos outros a crença em sua mensagem e que assim viva. Entre todos os mistérios, não se deveria revelar este que, pelo seu absurdo, parece um dos maiores mistérios das religiões. Tomamos por exemplo os 3 votos franciscanos, pobreza, castidade e obediência,
que poderiam representar uma síntese das virtudes cristãs. Ora, pelo fato de que na Terra funcionam ao mesmo tempo leis de planos diferentes, A3 e A4, não há coisa que não possa ser emborcada. Com o plano de vida muda a forma mental e, com ela, a maneira de conceber as coisas. Então as sublimes virtudes com que o homem A4 procura o desapego de um mundo para ele inferior, em busca de uma vida superior, na forma mental do homem A3 se torna uma negação inaceitável porque destruidora da vida no plano material, que para tal biótipo representa toda a vida, a única que ele conhece. Assim acontece quando um evoluído tende a aceitar tais virtudes, ele não as pode conceber senão na forma de fingimento e busca de escapatórias e, para os outros que ele julga simplórios, como ótima coisa a praticar, pelas razões seguintes. 1. A pobreza nos outros significa mais espaço livre e menos rivais para sua própria riqueza. Quanto mais os outros renunciam, tanto mais ele poderá enriquecer. 2. A castidade dos outros significa muitos competidores a menos na luta sexual. Quanto mais os outros são virtuosos, tanto melhor ele poderá satisfazer-se. 3. A obediência dos outros significa o próprio domínio sobre eles. Quanto mais os outros estão dominados, tanto melhor ele poderá mandar. Esse raciocínio feito, sem querer, é o produto de um íntimo trabalho do subconsciente. É o resultado inevitável da regime de luta vigente. Assim a vida atinge uma conciliação e um acorde entre opostos, isto é, entre o homem A4 e o A3. Esse acordo é atingível pelo fato de que a mesma coisa é vista de dois pontos de vista diferentes. Podemos, dessa forma, compreender a contradição, de outro modo inexplicável. A vida resolveu o caso com o método do recíproco mal-entendido. O que na realidade continua sempre vigorando no fundo da vida humana é a lei da luta pela vida. Então, logo que uma religião toma forma concreta na Terra, ela não pode deixar de cair sob essa lei, porque entrou no domínio da matéria e agora representa posições conquistadas de ataque e defesa nessa luta, posições que em tal mundo para o indivíduo é fundamental manter. Em cima das religiões se construíram imensos edifícios de interesses, que representam o que vale mais conforme a forma mental do homem A3, que constitui a maioria, enquanto os princípios ideais, tão importantes para o homem A4, são coisa longínqua, que se deve pregar, mas que está fora da vida real, e que para isso não merece ser tomado a sério. A realidade é a matéria. O espírito é sonho. O homem espiritual é um utopista que se perde no imponderável. Essa é a forma mental do biótipo terrestre, com a qual ele vê e julga. Quem pode pensar com um cérebro diferente daquele que possui? Para realizar mudanças na natureza da personalidade são necessários centenas de séculos de experimentação e assimilação. Então tudo o que pode fazer o homem é, como acontece quando se domesticam os animais, permanecer na sua própria substância, repetindo mecanicamente a lição dos ideais aprendida de cor, até mesmo para seu indispensável ganha-pão. Ensinaram-lhe que a sua forma mental está errada e tem de ser destruída. Mas se não pode, porque ela representa a sua própria natureza, e não possui outra para substituí-la, que pode ele fazer se não permanecer como é? Isso nos mostra que, às vezes, na prática, a ideal termina em ilusão. Tudo isto leva a uma triste consequência: o ideal é condenado por aqueles que tinham o dever de sustentá-lo, tomá-lo a sério, sendo lamentável que não o faça, buscando-o somente por curiosidade de quem quer saber, apenas por saber. Quem faz assim é julgado perigoso, porque rói as raízes das árvores e representa uma ameaça, exatamente das posições terrenas que mais interessam. Quem procura a verdade de verdade deve ser afastado, porque acaba descobrindo os pontos fracos, que ninguém deve conhecer, porque lançam o descrédito sobre a organização daqueles cuja vida material se baseia na pregação daquela verdade. Entre as forcas do plano A4, e as do plano A3, há uma luta terrível.
Trata-se de um momento da grande luta entre o S e o AS, e ela que aparece viva e toma a forma de conflito entre o anjo e a fera. Pelo dualismo dos dois termos opostos em que pela queda se despedaçou o universo, bem e mal se chocam, o primeiro no anseio de realizar a evolução para o S, o segundo no de paralisá-lo para ficar no AS. Tudo isto agora não é mais teoria, porque não podemos deixar de o ver funcionando em nosso mundo e de o viver, porque todos estamos mergulhados nesta luta e sofremos pelo atrito que deriva do choque entre estes dois termos apostos, o novo, S, que quer destruir o velho para substituí-lo, e o velho que resiste porque não quer morrer. Eis as profundas raízes dessas lutas humanas, que vemos aparecer na superfície como um absurdo inexplicável, em contradição consigo mesmo, mas cuja razão lógica está na profundeza e aparece quando o fenômeno é observado em função da primeira origem das coisas. Então é lógico que na Terra, que representa o nível A3, verdadeira pedra de toque da importância dos ideais, sejam os interesses materiais que neles se alicerçam, assim se justificando. Por isso surgiu a Santa Inquisição, porque a heresia ameaçava uma organização terrena, consequência de princípios teóricos que por si só não interessariam senão a poucos pensadores. A forma mental do biótipo A3, não insensível àqueles problemas superiores, enquanto em muitos outros inferiores do seu mundo terreno. Assistimos assim a esse estranho abraço entre céu e terra. O primeiro, para realizar o seu programa, tem de ser tomando forma material na Terra. Tal forma deveria ser apenas uma veste do espírito e existir só em posição subordinada, a ele sujeita. Mas a matéria representa também uma força e uma vontade, que se quer realizar. Eis então que por sua vez a matéria tenta prevalecer sobre o espírito, impondo-lhe as suas exigências. É lógico que na luta o mais forte vença. Ora, podemos observar em cada momento da história quem é o mais forte. Se é o espírito, isto quer dizer que a humanidade está evoluindo, mas se é mais forte a matéria, os interesses prevalecem, então isto quer dizer falência do céu e triunfo da inferioridade animal, ou seja, que a humanidade está evoluindo. Pode-se chegar assim até ao ponto dos interesses materiais constituírem o único objetivo das religiões. Neste caso se realizou, como já falamos, aquele emborcamento dos ideais, que representa a vitória do AS, e isto se explica com o fato de que o seu impulso não está apagado, mas continua vigorando, pronto a repetir a revolta contra o S e voltar a descer, retrocedendo para o AS, em vez de avançar para o S. Perante tais fatos, o inexperiente que não consegue analisá-los para descobrir a sua razão profunda, fica desnorteado. Mas a maioria resolve de maneira mais fácil. Para se lhe dirigir bastam os seus instintos. Ela não se deixa envolver em tais problemas, não se preocupa com eles, vive levianamente na superfície sem pensar, eles não existem na sua mente. Assim muitos vão mentindo, sem saber nem querer, solucionando o caso pelo caminho que dá menor trabalho, o da convivência contraditória entre os princípios A4 proclamados e os A3 praticados. Solução, porém, aceitável só para os que, pela sua inconsciência, conseguem não se aperceber da grande desonestidade que tais métodos representam. Quem pode entender se rebela e não aceita tal método? Como se pode, porém, culpar alguém, por não possuir no seu cérebro a inteligência necessária para entender? O fato é que a maioria é constituída de ovelhas que podem para ser dirigidas, porque sozinhas não sabem andar. Havendo de procura de pastores, eles aparecem e ficam. Teoricamente eles deveriam ser biótipos do nível 4, incumbidos de trazer à Terra as coisas dos planos superiores. Mas o nosso mundo pertence ao nível A3, e aqui os tipos A4 representam uma minoria insignificante. Acontece que os pastares acabam sendo da mesma raça das ovelhas, com elas concordando pelos mesmos instintos e forma mental. De modo que parece utópico tudo o que pertence a planos superiores, acima do A3.
O acordo depende do fato de todos pertencerem ao mesmo nível de vida. O instinto deles é o do crescimento do plano material, não no espiritual. Assim, em vez de procurarem a evolução interior, em profundidade, procuram o triunfo exterior em superfície. Desta atitude nasce não um aperfeiçoamento do indivíduo para subir, mas em lugar deste, que deveria ser o conteúdo fundamental da religião, prevalece o proselitismo expansionista, concebido como a coisa mais importante a realizar. Assim também as religiões acabam caindo no nível inferior do biótipo A3, que é o da luta, porque naquele nível, pelo instinto de crescimento, cada homem ou grupo humano é imperialista, o que significa rivalidade para se sobrepujarem uns aos outros. Assim cada agregado se regozija quando uma ovelha se converteu, de outra religião para a sua, onde encontrou a verdade, e condena quando uma ovelha se converte da sua para outra religião, onde encontrou o erro. Se tudo isto é absurdo pela forma mental da plano A4, é lógico na do plano A3. E explica-se por quê. Quanto mais o ser se encontra situado perto do AS, tanto mais a sua psicologia não pode deixar de revelar o princípio divisionista da revolta, que procurou estabelecer o princípio oposto ao da unidade de tudo em Deus, isto é, o do egoísmo separatista, que é o instinto que prevalece no nível inferior a 3. Contrariamente, quanto mais o ser se encontra situado perto do S, tanto mais a sua psicologia não pode deixar de revelar o princípio unitário da obediência à ordem, isto é, do altruísmo unificador. E a posição do ser na escala evolutiva que estabelece qual é a sua forma mental, da qual ele não sabe sair. Aconteceu também no terreno religioso, que deveria estar acima de nosso mundo, onde acabou vigorando a lei de todas as coisas humanas, a do plano A3. Como se pode exigir, nesse nível, que os fortes, neste caso os mais astutos, sustentem de graça e não aproveitem os mais fracos, neste caso os mais simplórios? Estamos na terra e não no céu, e como podem os seres da terra usar outra lei que não seja escrita com os instintos na sua forma mental? A prova está no fato de que, se excepcionalmente aparecer na terra o biótipo A4, ele acaba sendo liquidado. Aqui a maior parte do material de construção é de tipo A3, e não se pode construir senão com este material. E o tipo A3 mais próximo do AS, representa o rebelde que quer estabelecer na Terra um reino oposto àquele que o tipo A4 quereria, mais próximo do S. Por isso Cristo falou da irredutível inimizade entre ele e o mundo. Por isso o inferior quer destruir o superior, porque sabe que é este que, para evoluir, procura aniquilá-lo, substituindo-lhe uma mais alta forma de vida. Pelo fato de que o ser superior é naturalmente um destruidor de valores inferiores. Os que o inferior mais ama, este é um destruidor de valores superiores, os que no alto mais valem. A rivalidade luta para a sobrevivência entre os diferentes planos de existência, porque cada um quereria tomar o lugar do outro no mesmo campo da vida. As forcas do AS não querem morrer e lutam desesperadamente contra as do S, para que estas não vençam, o que significa a morte para as do AS. É inevitável que qualquer coisa que se queira realizar na Terra tenha por isso que se abaixar até ao nível humano. Mas é evidente que a finalidade deste abaixamento é a elevação, acima daquele nível. O divino aceita tornar-se humano, para que o humano se torne divino. Mas infelizmente o resultado foi mais o de um abaixamento do espírito na matéria, do que um levantamento da matéria para o espírito. Maquiavel dizia que a religião e as virtudes são úteis somente quando usadas como encenação para mostrar aos outros, mas que são perigosas se vividas de verdade. Assim, aparecer bom pode ser útil para tirar das mãos do próximo a sua arma de defesa, que é a desconfiança, para que ele deste modo se entregue desarmado e seja mais fácil vencê-lo. Podem assim os lobos disfarçar-se de cordeiros, para se misturarem com eles, despercebidos. No plano A4 tudo é concebido e realizado de uma forma diferente.
Começam a desaparecer as misérias do nível A3, próximo do AS, e aparecer as harmonias do nível A4, próximo do AS então, que faz o ser desse plano. Porque ele é verdadeiramente religioso, procura a substância e não a forma, a esta dando o valor que merece. Pelo seu instinto de honestidade, ele não pode aceitar viver de adaptações, que para sua sensibilidade moral significam insuportável insinceridade, não admissível em absoluto nas religiões, perante Deus, adaptações nas quais na sua sensibilidade intelectual ele percebe a contradição e o absurdo. Pelo fato de que ele quer levar a religião a sério para vivê-la, o que pode significar um duro trabalho, precisa conhecer as razões que o justificam, os princípios dos quais a sua conduta tem de ser a consequência. Por isso ele não pode aceitar tudo só por fé cega, enquanto isto pode ser fácil quando não leva às mesmas conclusões, porque as mencionadas adaptações já providenciam as necessárias escapatórias. O biótipo A4 não pode ficar cristalizado em forma alguma aqui. Com a repetição consuetudinária oferece ao tipo A3, a vantagem de poupar todo o trabalho espiritual, adormecendo-lhe a alma numa estéril prática mecânica. O tipo A3 pode desejar e procurar trabalhar o menos possível para ganhar o céu, mas não o tipo A4. Lá onde o outro não percebe nada e se cansa, ele vibra aí, faminto e insaciável, procura a verdade, sempre mais verdade. Ele faz pesquisas para conhecer o que as religiões não conhecem e não lhe sabem explicar, coisas que ele tem necessidade de compreender, porque são a base da vida, mas que as religiões não querem que sejam compreendidas, problemas fundamentais não resolvidos, mas eliminados com o método do mistério. O tipo A4 quer viver os princípios e, para vivê-los, é necessário tê-los compreendido. Ora, isso não interessa a quem não se preocupa em viver aqueles princípios, por ser o outro objetivo que ele pretende realizar. O método da fé cega está feito de medida para o homem A3, que fica satisfeito da sua ignorância, não possui inteligência para compreender, nem vontade para fazer esforços ascensionais. Trata-se de duas formas mentais diferentes, das quais tudo depende. O homem A3 concebe em função do seu mundo terreno, este é o seu ponto de referência, para o qual ele vive. O homem A4 concebe em função do seu mundo superterreno, este é o seu ponto de referência, para o qual ele vive. Para o primeiro, é coisa de muita importância quando ele assim escolher, a de se converter de uma religião em outra, isto é, de mudar de forma que para ele é a verdade, sem se preocupar com a substância, da qual se procura evadir. O fato de se converter não pode mudar o tipo de personalidade, continuando como anteriormente. Para o segundo pouco adianta mudar de forma, quando em qualquer forma igualmente falta a coisa mais importante que é a substância, que consiste em querer viver os princípios. Que pode então fazer o homem A4? Aceitar os métodos do mundo é para ele impossível. Os métodos que o homem A3 construiu para si que quereria fossem válidos para todos então, expelido do mundo, o homem A4 não pode encontrar outra solução senão a de ficar sozinho com Deus que o pode entender. Eis então que, ao lado das religiões oficiais, feitas de práticas mecânicas, adaptadas ao gosto das multidões e esvaziadas de espiritualidade, ficam acesas só algumas fagulhas isoladas, refúgio do espírito. Pelo fato de que essa chama espiritual representa uma atitude interior, que por fora não aparece, enquanto é a substância que anima a todas as formas, o homem A3 não a percebe, porque ele enxerga só o que existe no seu plano, que é material. Só este para ele é real, enquanto o mundo espiritual para ele é irreal. Ora, seria absurdo perseguir um ser inferior só porque ele não alcança a compreender o que não está nas suas possibilidades. As condenações não educam, a perseguição desenvolve a inteligência da reação ou a sabedoria das escapatórias e da mentira. Para que condenar quem não sabe entender? Dessa forma pode proceder ilógico e inutilmente o homem A3,
para desafogar o seu instinto de luta e agressividade. Mas o homem A4 não pode descer ao nível do A3, usando métodos que nada solucionam. Então o que faz ele? Não impõe a solução à força, porque ao espírito não se pode chegar senão por íntima convicção e por amadurecimento. Não lhe resta senão entregar o caso a quem sabe melhor e pode muito mais do que ele. Assim respeita tudo, a ignorância perdoa-lhes. Porque não sabem o que fazem, da qual deriva o erro, do qual deriva o sofrimento, que representa o mestre, pela lei encarregado da grande função do ensino. A escolha de Deus sabe funcionar por si mesma, automática e perfeita. Ela está feita sob medida, para ser entendida também pelos surdos. Com a dor, sem entrar no método perigoso da luta, que só pode gerar ações e reações em cadeia, sem nunca acabar. Para que um homem sozinho, ou uma pequena minoria deles, deveria intervir contra a imensa maioria das massas humanas, quando isto não resolveria. Deus já providenciou e opera em todo momento por intermédio da dor, que assim sabe ensinar, tudo resolvendo dessa maneira. Intervir seria atrapalhar a ação de um tratamento perfeito, que pertence só ao médico dar, porque ele é quem mais conhece, sendo mais hábil e sabedor. O homem A4 só poderá explicar, se for solicitado, como automaticamente tudo isto funcione. É absurdo pensar que a lei de Deus, para atingir os seus objetivos, tivesse de esperar a intervenção do homem e se colocasse ao seu dispor, sem possuir meios de realização próprios e independentes. O homem A4 nunca agride ou polemiza. Ele deixa o método das condenações ao homem A3. Ninguém pode sair da lei do seu plano, que representa a sua natureza e da qual depende a sua forma mental. O que está embaixo está pronto a reagir contra qualquer intervenção do alto, o qual, por seu lado, com o método do Evangelho, sem fazer guerra, fica esperando que tudo amadureça. Por quê? Pela presença ativa da lei, não pode deixar fatalmente de amadurecer. As trevas do AS não querem ser incomodadas pela luz do S. A ignorância e a mentira do nível A3 resistem para não ser destruídas pela inteligência e sinceridade do nível A4. A culpa não é desta ou daquela religião, mas é do homem que permanece o mesmo e faz as mesmas coisas em todas as religiões. O homem A4 progride então por sua conta, protegido pela lei de evolução que o ajuda a subir. As religiões preferem a condição estática, de estabilidade das posições nas quais se baseiam, condição que requer menos esforço e representa menos perigos, que cumpre a função útil da conservação, mas que é anti-evolucionista, de modo que a lei do progresso de vez em quando é constrangida a sacudir aquelas posições estáticas, intervindo para que se realize a renovação da vida, que não pode ficar paralisada no seu caminho ascensional. Neste caso as massas têm de se apoiar no homem da vanguarda 4, que com seu risco e perigo foi avançando sozinho no caminho do conhecimento e da espiritualidade. O homem A4 é dinâmico, criador, não pode ficar imóvel, apegado ao passado, para não arriscar mas trabalhar, arrastado pela paixão da espiritualidade, avançando pela ousadia da ascensão com a coragem do pioneiro. Enquanto o impulso da conservação é negativo e vai para a cristalização, a velhice e a morte, o impulso da renovação é positivo e vai para o progresso, a juventude e a vida. Pela estrutura de todo o processo involutivo e evolutivo sabemos que as forças da lei impulsionam neste segundo sentido, o que garante o sucesso dos que trabalham deste lado, a falência dos que trabalham do lado oposto. Se na Terra domina o tipo A3, mais próximo do AS, o tipo A4 mais próximo do S, apesar de minoria, acaba prevalecendo, porque o favorecem as leis da vida, que querem a evolução do ser. Pela mesma lei que estabelece que o S tenha de acabar vencendo o S, assim está estabelecido que o homem A4 tenha de acabar vencendo o homem A3. É pela própria lei de evolução que ao homem A4 pertence o futuro, porque ele está mais adiantado e avança na direção do S. As condenações do mundo não têm o poder de parar as forças da vida,
que continue removível seguindo o seu caminho ascensional, marcado pela lei. 15. Técnica do fenômeno da redenção. Observemos agora o nosso diagrama em outros dos seus aspectos, para ver o que nos diz mais. Na sua expressão gráfica ele nos mostra o conteúdo e o funcionamento da lei. O homem não está sozinho, abandonado no caos, entregue a si próprio, como pode parecer ao involuído situado no AS. Mesmo nessa posição de desordem, o ser não escapa à lei, que continua vigorando sempre na profundeza, tudo dirigindo no sentido da ordem. Também neste estado que parece de limitado arbítrio, porque não há consciência alguma de uma regra, o ser está indissoluvelmente amarrado à fatalidade das reações da lei, que aparecem logo que ele se movimenta contra ela, cometendo um erro. Como já dissemos, a lei de Deus não pode ser destruída, porque seria a destruição de Deus, o que é absurdo que a criatura seja permitido. Com a revolta o ser pode emborcar apenas a sua posição dentro da lei, de modo que o AS não significa uma criação nova, mas apenas a posição emborcada do rebelde no seio do S. O ser pode negar a existência e presença da lei. Está livre de acreditar que ele é o dono absoluto de tudo, mas isto não impede que fique preso no torno de ferro da lei, que o aperta de todos os lados. Insistimos no estudo dessa lei porque o conhecimento é fundamental para construir o nosso destino e, com evolução, libertar-nos da dor e atingir a felicidade, o que representa a solução do maior problema da existência. Por isso neste volume quisemos estudar, 1. Em que forma e medida a lei, com a dor, reage contra o erro para o corrigir. 2. Como, com a evolução, o ser realiza a conquista dos campos e forças positivas do S, e a destruição dos campos e forças negativas do AS. No processo evolutivo, que por um longo caminho de transformação leva o ser, da sua posição de AS, a de S, os dois impulsos fundamentais, o destruidor da parte do rebelde e o salvador da parte de Deus, se encontram em todo momento, contrapostos em luta, enquanto a evolução opera o processo de transformação da negatividade em positividade, que retifica o precedente processo involutivo, de transformação da positividade em negatividade. Nos diferentes níveis de existência, conforme a posição do ser ao longo do caminho da evolução, prevalece um ou outro destes dois sinais, em que se manifesta sempre presente o universal dualismo. Devido à cisão da revolta, até que a evolução o tenha saneado, reabsorvendo na unidade de origem. Dualismo quer dizer, não somente que há dois sinais diferentes, mais e menos, mas que cada um deles pode assumir um valor diferente conforme o ponto de referência em função do qual ele é observado e avaliado. Em outros termos, o que é mais a respeito do S, e menos a respeito do AS ao contrário. Isto pelo fato de que o movimento do processo evolutivo se realiza por oscilações entre dois polos opostos, como resultados de uma luta entre dois impulsos contrários, cada um dos quais é o inverso do outro, até o ponto que, para se substituir a ele, quereria anulá-lo. O que é construção do S não pode ser senão destruição do AS, e ao contrário. O mesmo acontece com o trabalho de se reconstruir no S. Para quem está situado no AS, de sinal 1-, ele representa uma perda e um peso para o evoluído, de sinal 1-, que vê nisso uma conquista e uma vantagem, para quem quer se salvar, voltando ao S. Então o mesmo processo evolutivo pode ser encarado de dois pontos de vista opostos, o do evoluído, cuja vontade e triunfo, sendo de filho da revolta, está na descida e que por isso se rebela à evolução. E o do evoluído, cuja vontade e triunfo, porque ele quer endireitar-se obedecendo, está na subida e que por isso favorece a evolução. Se esta representa um processo de transformação de negatividade em positividade, para o ser ela significa uma mudança da posição de sofrimento na de felicidade. Mas essa transformação da posição de desvantagem do ser no AS, na de vantagem no S, não pode ser realizada senão com o esforço e sofrimento do ser, isto é,
com a sua desvantagem. Assim é que a vitória do S é derrota para o AS, que a felicidade do evoluído, porque ele se colocou não na posição de obediência, mas na de desobediência, está emburcada, isto é, não está na subida, mas na descida, e é uma felicidade só aparente e de fato traidora, que acaba no sofrimento. A realidade é esta: para que o cidadão do S possa chegar à sua verdadeira felicidade, tem de endireitar o seu conceito errado, que para ele consiste na revolta. Cabe a dura tarefa de lhe ensinar que o conceito certo de felicidade é outro, oposto, e consiste na obediência. É lógico, na estrutura da obra da criação de Deus, que o mais almejado objetivo que o ser quer atingir seja a felicidade. Mas ao fato de que, rebelando-se, ele se coloca em posição emburcada, de modo que a revolta o levou para uma forma de felicidade às avessas, que parece alegria, mas é sofrimento. Cabe agora ao ser, com o seu esforço, endireitar essa posição emburcada, cabe ao ser absorver e assim neutralizar o sofrimento, para que a falsa alegria se torne verdadeira. Só com tais conceitos se pode explicar o conteúdo e a técnica do fenômeno da redenção e como tudo neste mundo obedece a uma lógica perfeita, enquanto na superfície aparece uma contradição, quando a felicidade não se possa chegar senão através da dor. Porque para atingir a felicidade o ser deve atravessar o sofrimento. Porque essa dura condição, essa barreira contra a realização do maior impulso instintivo do ser, impulso que o quer levar para o seu bem. Sem aqueles conceitos não se pode chegar a compreender o absurdo desse caminho às avessas, isto é, para realizar uma obra de sinal positivo, seja necessário percorrer um caminho e executar um trabalho de sinal negativo. Sem esta chave, que aqui estamos oferecendo para resolver o mistério, o fenômeno da redenção pela dor permanece um absurdo inexplicável, uma contradição que nada justifica. Eis então como o ser se pode remir, isto é, ressuscitar reconstruindo-se na positividade, só indo contra si mesmo, renegando-se como cidadão do S e destruindo-se como tal, isto é, destruindo a sua negatividade. Eis como se explica o fato de que uma dor funcionando se autodestrói, e realizando o seu objetivo, desapareça. É assim que ela se pode tomar um meio de redenção e de conquista de felicidade. É assim que um caminho percorrido negativamente pode desembocar num resultado positivo, e que do menos, enquanto lhe exerce uma função de endireitamento, pode nascer o mais. É lógico então que a destruição da dor para atingir a felicidade não se possa realizar, senão pela própria dor. Cai assim o absurdo e vemos que tudo corresponde a um perfeito equilíbrio e justiça. Vemos então, como o ser não pode chegar à sua satisfação, senão pelo caminho da sua insatisfação. A existência de tal contradição se justifica pelo fato de que ela não é senão a consequência da primeira contradição que o ser estabeleceu com a sua revolta. No S não existe oposição de contrários, a cisão do dualismo, o contraste entre dois sinais que lutam para se eliminar um ou outro. No S tudo é positivo e só positivo a felicidade não está condicionada, dependente do seu contrário, a dor. Não existem os caminhos torcidos, fruto do emborcamento da revolta. Pelo contrário, para o rebelde decaído não pode existir senão a felicidade enganadora do AS, ou a dor e o esforço da evolução para reconquistar a perdida felicidade verdadeira do S não podia acontecer de um modo diferente num mundo emborcado pela revolta. É lógico que nessa sua posição emborcada a felicidade ficasse amarrada aos pés do seu oposto, a dor. No S não há saída, ou a felicidade enganadora do mal, que leva para o sofrimento, ou o sofrimento para se remir, porque, na sua posição emborcada, a felicidade não pode ser senão sofrimento. O mundo na sua ignorância não sabe enfrentar o problema para resolvê-lo. Procura escapar-lhe no gozo, mas só para aí encontrar ilusões e insatisfação, seguindo o caminho da descida, que é o mais fácil e assim desmoronando sempre mais para baixo,
O que quer dizer aumentar e não diminuir o fardo da dor. O ser está preso dentro de uma lei de ferro, da qual não pode fugir. Essa é a técnica do fenômeno e ninguém tem o poder de modificar o seu funcionamento. É lógico que, para o ser do AS, a conquista de unir a felicidade verdadeira e estável, a do S não possa ser senão o fruto do sofrimento que retifica a sua posição emborcada. No AS o natural direito à felicidade se tornou uma